vamos continuar a nossa série olhando para Jesus, que tem sempre o ponto de partida, Hebreus 12, que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, que são os cristãos que viveram antes de nós, e nós temos uma corrida que devemos correr com perseverança. E o segredo, o renovo dessa perseverança cristã, pois a Bíblia diz que somente aquele que perseverar até o fim será salvo, é olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E hoje nós vamos olhar para Jesus do ponto de vista da cruz. No quarto brado que Ele deu na cruz, a sua quarta frase na cruz, a primeira nós vimos, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A segunda, Jesus Cristo disse ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse: tenho sede. E hoje nós vamos falar, o título do nosso estudo de hoje é Quando Deus desampara o seu Filho para amparar o seu povo. Nós vamos falar sobre esse brado de Jesus na cruz, que é a causa de todo filho de Deus ser adotado na família de Deus, e a causa de cada pecador ter o seu pecado perdoado e adentrar os portões celestes. Jesus Cristo disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu queria convidar os irmãos a abrirem Mateus 27, 45. Mateus 27, verso 45. Mateus 27, verso 45. Diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, por volta de 9 da manhã até as 3 da tarde. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Senhor Deus, o Senhor sabe, Senhor, as angústias que cada filho teu enfrenta, Senhor. E o Senhor é poderoso para nos socorrer em todas as nossas aflições. O Senhor é o Deus, Senhor, que faz tudo novo na vida daqueles que confessam e deixam as suas transgressões e alcançam a misericórdia. Eu peço, Deus, que o Senhor, nessa noite, nos revele o caminho do primeiro amor. Começar de mim, Senhor. Que o Senhor nos dê um amor santo e reverente por Jesus, como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús, Senhor. Aqueles discípulos já estavam como Jonas, indo para outra direção, indo para distante da vontade Tua, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, com seus corações endurecidos e frios e incrédulos, até que o Senhor, Pai, os encontrou e começou a se revelar na lei e nos profetas, mostrando que o Messias era Jesus, que morreu e ressuscitou e iria entrar na sua glória. E o coração deles começou a arder novamente, e eles caíram em si e se converteram dos seus maus caminhos. Eu peço, Senhor, que nessa noite não seja homens
falando para homens, porque não tem diferença nenhuma, Senhor. Se for dessa forma, essa reunião de um centro espírita, de uma falsa congregação, de um terreiro de candomblé, se isso aqui for somente uma reunião humana. Por isso eu peço, Jesus, que o Teu Espírito Santo nos preencha e atue nessa noite de forma sobrenatural, vivificando Cristo nos nossos corações, revelando Cristo nos nossos corações, Senhor, nos dando prazer na Tua lei, prazer em Te obedecer, prazer nas Escrituras, Senhor, e nos dando, Senhor, a alegria da salvação de uma forma sobrenatural, Senhor. Sabemos que o novo nascimento é sobrenatural, a salvação é uma obra sobrenatural, e o aquecimento do esfriamento espiritual também é sobrenatural, Senhor. Por isso nós pedimos, faz essa obra em nossos corações. Não nos deixe, Senhor, dar mais um passo sem a Tua presença. Faz-nos pobres em espírito. Nos dá a santa sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Mateus 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. No momento em que Jesus foi crucificado, o mundo foi revolto em trevas, mostrando o estado que se encontra o nosso mundo. A Bíblia diz em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Essas trevas representam a maldição em que o mundo se encontra por conta do pecado, como Deus disse a Adão lá no Éden: Adão, maldita é a terra por tua causa. E trevas na Bíblia fala de ausência de Deus, fala de ignorância a respeito de Deus. E é esse o estado em que o mundo se encontra. E perto da hora nona, perto das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E nessa frase, nós vemos Jesus Cristo como substituto do pecado. Aqui nós vemos a frase que mais nos explica o Evangelho, pois se cumpre aqui o que Paulo disse em 2 Coríntios 5:21, aquele que nunca conheceu o pecado, Jesus Cristo. Ele nasceu de forma sobrenatural, nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Ele viveu de forma sobrenatural, ele em tudo foi tentado, mas jamais pecou. E ele aqui está morrendo uma morte injusta, para que ele pudesse ser o pagamento do pecado de nós que somos injustos, para que ele pudesse nos reconciliar com Deus. Por isso que Paulo diz: aquele que nunca conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos reconciliados com Deus. E é a partir dessa frase que nós compreendemos a graça de Deus. Sem a compreensão da graça de Deus, não existe vida cristã. E não existe compreensão da graça de Deus sem a correta compreensão da cruz de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu não decidi saber nada entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Por que muitas vezes nós perdemos o primeiro amor? Porque nós nos afastamos do Calvário. Por que a maldade se multiplica e o amor de muitos se esfria? Porque nós constantemente nos esquecemos do preço que foi pago por Cristo na cruz.
pensar na cruz nunca é demais, pois é somente pela cruz que somos aceitos diante de Deus, não como seus inimigos, mas como seus filhos. Um pastor do passado chamado John Newton disse: a minha memória vai se desvanecendo. Ele já estava ficando velho, já estava cometido de várias enfermidades, mas ele disse: eu tenho na minha mente duas coisas bem exatas. Eu sou um grande pecador e Jesus Cristo é um grande Salvador. E é isso que a cruz nos ensina. E essa é a diferença, irmãos, de uma pessoa religiosa para uma pessoa regenerada. A regeneração acontece justamente no momento em que o pecador se encontra com Jesus na cruz, como disse John Bunyan. Quando o fardo da lei de Deus e da ira de Deus que está sobre as nossas costas, quando a culpa do pecado é depositada sobre Jesus, é quando nós nos encontramos com Jesus Cristo na cruz e entendemos tudo o que Ele fez por nós, como diz aquele hino, se não me engano, número 15 da harpa cristã: quão cego eu andei, quão perdido eu vaguei, tão longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi. O propósito desse hino é narrar a conversão de um pecador. Na cruz, um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos eu abri, e agora me alegro em sua luz. E é isso que essa frase de Jesus quer dizer: o abandono de Deus com o seu filho. O oposto do que Deus disse a Adão. Deus disse para Adão: Adão, obedeça e viva. Não coma do fruto e você vai viver. Mas Deus disse a Jesus: meu filho, obedeça e morra. E Jesus, em nenhum momento, questionou essa ordem divina. Ele sabia que ele deveria morrer em Jerusalém. Ele disse: não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele sabia, porque o Pai já havia lhe revelado, que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. E aqui nós vemos, irmãos, nessa frase, a mais profunda declaração de amor da história da humanidade. Tem uma frase que diz, eu amo essa frase: você sempre quis que alguém morresse de amor por você. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? E João Calvino, expondo essa passagem, ele disse que a resposta dessa pergunta de Jesus ao Pai é o nome de cada filho de Deus que foi comprado na cruz. É como se Deus respondesse do céu: José, Antônio Carlos, Edivan. Como se a resposta de Deus para essa indagação de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? É como se Deus respondesse: porque eu estou comprando um povo através do seu sangue, meu filho. Mas nesse momento Deus se cala, e Jesus sente a pior dor que um filho de Deus pode sentir, porque aqui ele se vê desamparado por todos, e durante toda a eternidade ele sempre teve a companhia do seu Pai. Mas agora ele se vê desamparado, inclusive pelo seu próprio Pai na cruz. Todo filho de Deus, na mais profunda aflição, tem a companhia de Deus, o socorro de Deus, a graça de Deus. Como Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. Mas Jesus na cruz não tem consolo nenhum. Deus desampara o seu filho
para punir no seu Filho o nosso pecado. É por conta desse brado, irmão, de Jesus, que um dia, pela graça de Deus, ao fecharmos os olhos nessa terra, se vivermos em Cristo, teremos o mesmo fim e o mesmo destino de Lázaro. Lázaro não entrou no céu porque ele sofreu. De maneira nenhuma. O propósito de Jesus na parábola não é dizer isso. Lázaro entrou no céu por conta de Cristo. Mas o que Jesus quis mostrar na parábola é que existe uma diferença enorme na maneira de viver dos que são comprados por Cristo e a maneira de viver dos que são rejeitados por Cristo. Mas Lázaro só é recebido no céu porque Jesus Cristo foi desamparado na cruz. E é por conta desse brado de Jesus que eu e você, ao fecharmos os olhos nessa terra, seremos recebidos na bem-aventurança eterna. Porque um dia Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E eu queria convidar os irmãos, nós vamos passar por algumas passagens da Bíblia, a abrir, em primeiro lugar, num dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas existe uma diferença tremenda, irmãos, entre conhecer intelectualmente um texto e conhecer espiritualmente. Porque ele fala que ele evangelizou um homem num país que ele estava, e ele pregou centenas de vezes esse versículo, João 3,16. Mas em um dado momento, quando ele já tinha pregado centenas de vezes, o Espírito Santo vivificou aquele versículo. E aquele homem começou a chorar, e ele começou a gritar: meu Deus, meu Deus! E ele falou: o que é que está acontecendo? Você não está vendo o que diz esse versículo? O que foi? Eu estou salvo. Esse pastor, ele foi pregar nesse país, e ele ia pregar e voltar. Mas aí, quando ele chegou nesse lugar, ele soube que tinha um senhor que estava em estado terminal. E é isso que o mundo precisa hoje. O mundo não precisa de médicos, advogados, engenheiros, empresários, pedreiros. O mundo precisa de homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que possam ser instrumentos de Deus na vida do seu próximo. E esse pastor teve seu coração tocado e foi um instrumento de Deus na vida desse senhor. Esse senhor estava com o diagnóstico que ele teria no máximo 3 meses de vida. Esse pastor então cancelou o voo e ficou lá nesse local todos os dias fazendo estudo bíblico com esse senhor. E todos os dias ele pregava esse versículo, João 3,16. Você sabe o que significa isso? Você é um pecador miserável, mas Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho para que você creia nele e não pereça, mas tenha vida eterna, para que você se arrependa e seja salvo. Mas ele pregava e esse senhor não entendia. Então ele vinha para casa e orava para que o Espírito Santo abrisse o coração daquele senhor. Até o momento em que ele pregou e o Espírito Santo vivificou. E ele teve uma experiência de salvação, que é a palavra de Deus vivificada em nosso coração. Por isso que esse versículo aqui, irmãos, ele transforma vidas. Jesus está falando a Nicodemos sobre o novo nascimento, e ele aqui está ensinando a Nicodemos a causa da sua morte de cruz. Jesus está dizendo aqui o motivo dele ter ido para a cruz e sofrer uma morte tão cruel do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional. Porque não existe, irmãos, sensação mais dolorosa para um filho de Deus do que o sentimento de rejeição pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, mesmo diante da sua mais profunda dor, ele disse: na minha última defesa todos me desampararam, mas o Senhor me assistiu.
Jesus não pôde dar esse testemunho. Jesus pode dizer na cruz: todos me desampararam e o Senhor me abandonou. Então aqui em João 3,16 é como se Jesus estivesse dizendo a Nicodemos por que ele iria para a cruz. Porque seria necessário que ele morresse uma morte tão cruel para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E ele diz: porque Deus amou o mundo. Jesus diz aqui que a causa da cruz é o plano perfeito de Deus, porque Deus amou o mundo. A ideia aqui é que Deus amou pessoas dos 4 cantos do mundo. Deus amou pessoas do mundo inteiro. Não é que Deus ama o mundo do ponto de vista geográfico, mas que Deus ama pessoas dos 4 cantos do mundo. De tal maneira, a ideia aqui é que não existe palavras humanas para descrever o tamanho do amor de Deus. Se você comparar o amor de Deus com o amor de mãe, é muito pobre. Se você comparar o amor de Deus com o amor de um pai, é muito pobre. Se você comparar o amor de Deus com o amor de amigo, é muito pobre. Por isso que João não encontra palavras para descrever a intensidade desse amor. Porque todo amor conhecido pelos homens é um amor condicional. Então, existe o amor fraterno de amigo. Você ama uma pessoa que lhe trata bem. Você ama uma pessoa que te ama também. Você ama uma pessoa que de alguma forma vai lhe trazer algum benefício. Você ama uma pessoa que te ama também. Esse é o amor humano. Você ama uma pessoa por um interesse emocional, é o amor entre marido e mulher. Então todo amor humano é um amor que existe um motivo na outra pessoa para que você ame. É isso que a natureza humana produz. A natureza humana não produz amor ágape. É impossível. Somente Jesus revelou esse amor. Esse amor nasce em Deus, que é amor. É um amor incondicional, que independe de uma resposta positiva da pessoa amada. Por isso que ele diz aqui que Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor que palavras humanas não podem descrever, porque ele amou pessoas que eram suas inimigas. É como num vídeo de um louvor, se não me engano o nome desse louvor é Vai Valer a Pena. E nesse vídeo aparece pessoas no trem. E aparece pessoas usando droga, pessoas se prostituindo, pessoas fazendo todo tipo de coisa errada, tinha gente lá de terno fazendo negócios, pessoas que só pensavam em dinheiro. E a pessoa que controlava o trem, que tinha o controle do trem, teve 2 alternativas. Ou ele salvava o seu filhinho pequeno e todo mundo do trem morria. Esse vídeo está disponível no YouTube. Ou ele sacrificava o seu filhinho pequeno, isso estava nas suas mãos. E todas aquelas pessoas que ele nem conhecia seriam salvas. E que muitas vezes nem iriam saber que ele fez aquilo. E que muitas vezes nem iriam olhar para ele e dizer: obrigado, você salvou minha vida. E aí, na cena desse vídeo, passa ele lutando para tomar essa decisão. E então, olhando para o seu filho e chorando, ele toma a decisão de sacrificar o seu filho e salvar todas aquelas pessoas que não mereciam. E esse vídeo, irmãos, é apenas um exemplo que nos mostra o amor de Deus. Deus nos amou de uma maneira que a gente nunca vai compreender de forma plena nessa terra. O apóstolo Paulo disse que... Já foi. Deixa ela aqui assistindo.
a pregação mais de perto. Imagine, se eu posso fazer isso com a barata, imagine que Deus não vai fazer com o pecador que não se arrepender. Como disse Jonathan Edwards, quando Deus resvalar o seu pé sobre essa terra. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos. É o que disse Davi: restitui-nos a alegria da tua salvação. E esse amor, ele é comprovado que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o amor de Deus é provado dessa forma. Jesus foi o maior presente que a humanidade poderia receber. Deus deu Jesus. É como se Deus estivesse dizendo: olhe, vocês são indesculpáveis, eu dei a vocês o meu Filho, que deu seu Filho unigênito. Somente Jesus foi gerado inteiramente em Deus. Jesus é o próprio Deus. Para que todo aquele que nele crê, ou seja, a salvação não é universal, é específica para aqueles que creem. E crer em Deus está ligado a obedecê-lo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Jesus foi abandonado na cruz e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus amou o mundo, Deus amou pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E Ele nos escolheu e nos salvou para que possamos proclamar essa mensagem em amor aos pecadores que ainda não conhecem a Cristo, como nós, se de fato já o conhecemos, não conhecíamos. Por isso que é por conta desse brado de Jesus, isso deve gerar, irmãos, uma gratidão no nosso coração infinita. Porque por conta desse, Jesus aqui sofreu a ira de Deus contra os nossos pecados. É como se ele estivesse sofrendo o inferno. O que é o inferno? A ausência da presença de Deus de forma favorável. A ausência da presença amorosa de Deus. Isso é o inferno. O grande mal do inferno não é o lago de fogo, não são as chamas, não é o enxofre. O grande mal do inferno é a ausência da presença de Deus. É a ausência da glória de Deus. Por isso a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a carência do ser humano, a presença de Deus. E é isso que não tem no inferno, a glória de Deus. O inferno só tem a ira de Deus. Então, por conta desse brado, que pecadores como eu e você entram no céu todos os dias. Eu queria convidar vocês a abrirem num texto de Isaías 53. Que fala sobre essa obra de Jesus. Isaías 53. Vai falar sobre o sofrimento do Messias. O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Isaías aqui está tendo a contemplação da cruz. Uma contemplação da graça de Deus. E ele começa descrevendo, em primeiro lugar, a rejeição do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação? A ideia é quem valorizou a nossa mensagem. O que significa dar crédito? Dar ouvidos, dar valor. E ele coloca aqui a sua frase no plural: a nossa pregação. Isaías aqui está se colocando como representante de todo profeta de Deus. Todo profeta de Deus, ele fala de Jesus Cristo. Toda a pregação da palavra de Deus, ela aponta para Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação de Cristo. E ele diz: quem deu crédito à nossa pregação?
A epístola de Judas fala da pregação de Enoque e diz que Enoque já falava da volta de Jesus. Eis que vejo o Senhor com as suas santas miríades, exercendo juízo contra os ímpios. Enoque já pregava sobre a volta de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, a salvação de Deus é uma revelação. Deus se oculta de uns e se revela a outros. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. A forma como Jesus apareceu, trazendo um renovo para o seu povo, de forma inesperada. Não tinha parecer nem formosura. Jesus não tinha beleza física para o homem natural. A beleza de Jesus era uma beleza espiritual. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A ideia aqui é de aqueles que querem viver os prazeres da carne, aqueles que amam o mundo, aqueles que querem viver para os seus próprios interesses, não têm interesse nenhum em Jesus. Se Deus não regenerar o nosso coração sempre vai rejeitar e nunca vai ver beleza em Jesus. Por isso que na salvação Deus nos dá um novo coração, para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ou seja, se tem alguém que sabe o que é ser desprezado, é Jesus. Jesus era uma pessoa que talvez, se você passasse por ele, você jamais iria enxergar ele como o próprio Deus encarnado. Porque ele era manso, ele era humilde de coração. Se você visse Jesus hoje, se Jesus estivesse vivo hoje, ele não ia chegar na igreja de carro. Ele não iria chegar na igreja com um terno, com a roupa bonita. Ele não iria chegar na igreja bajulando as pessoas. Se Jesus fosse o pastor da nossa igreja, ele é, mas fisicamente, provavelmente, a gente fugiria dela. Porque imagine você congregar numa igreja que o pastor sabe tudo que você pensou. Eram as pessoas que congregavam com Jesus. Jesus sabia tudo o que se passava na mente e nos corações de todos aqueles que ouviam as suas pregações. E o mais maravilhoso é que, mesmo sabendo da maldade dos seus discípulos, Jesus tratava eles com amor e carinho. Jesus tinha toda a paciência com eles, embora ele fosse desprezado. Jesus era desprezado. As pessoas diziam: não é esse o carpinteiro, filho de José, filho de Maria? E o mais indigno entre os homens. A ideia aqui é o mais rejeitado entre os homens. Ninguém nunca foi tão rejeitado como Jesus. Porque Jesus foi rejeitado por todos. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pela sua família. Maria e os seus irmãos foram chamar ele para fora da casa que ele estava pregando, dizendo que ele estava fora de si. Jesus foi rejeitado pelos seus discípulos, quando ele disse que ele era o pão da vida e que era necessário comer da sua carne, beber do seu sangue. Todo mundo foi embora, só ficou 12. Jesus foi rejeitado pelas autoridades religiosas de Israel, os fariseus, o sinédrio. Jesus foi rejeitado pelo Império Romano, Pilatos o condenou. E Jesus foi rejeitado e abandonado por Deus. Quando Jesus estava na cruz, Deus não deu nenhum conforto, nenhum alívio para Jesus. Homem de dores. Se tem alguém que sentiu dor, foi Jesus. Dores profundas.
No Getsêmani ele disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. No Salmo, o salmista diz: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Jesus não podia esperar que Deus o livrasse da cruz. O sofrimento de Jesus na cruz foi sem consolo, sem alívio. Ele sofreu de todas as formas. Ele foi um homem de dores. Ele sofreu a dor da ingratidão. Por que você acha que Jesus chorou após pregar o sermão que foi a sentença da sua morte? Mateus 23. Mateus 23, Jesus está condenando os homens mais poderosos de Israel, os fariseus. E Jesus conclui esse sermão chorando pela cidade de Jerusalém, que havia rejeitado a sua obra de salvação. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os seus pintinhos nas suas asas, mas vocês nunca mais me verão, até que vocês ouçam dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E o texto bíblico diz que Jesus estava em prantos. Jesus sentiu dores de todas as formas, dores físicas, dores emocionais, dores espirituais. Ele foi um homem de dores. Ele foi traído por todos os seus amigos. Ele foi vendido por aquele que ele passou a noite orando e escolheu para ser apóstolo. E ainda deu a função de ser tesoureiro. Deu poder para pregar, deu poder para evangelizar, deu poder para fazer milagre. Tudo que Judas tinha vinha de Jesus. E Judas o vendeu. E Jesus não ficou feliz com a traição de Judas. Quando Jesus chamou Judas de amigo, é porque esse sempre foi o sentimento que residia no coração de Jesus. Jesus olhava para Judas com um sentimento fraterno, embora Judas olhasse para Jesus com um sentimento interesseiro. Infelizmente, muitas pessoas se aproximam de Jesus por interesse. E mesmo essas pessoas, Jesus exerce misericórdia e dá oportunidade de arrependimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Perceba como Isaías ele repete a rejeição de Jesus. E o tempo todo ele fala a mesma coisa. Ele era desprezado. Jesus era pobre desde a sua infância. Jesus nunca mexeu com muito dinheiro, embora ele fosse dono de tudo. Ele disse: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Ele era desprezado. Quando Jesus disse, antes de contar a parábola do rico e do Lázaro, o contexto era esse. Jesus estava numa casa pregando. Ele conta a parábola do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida. Ele conta a parábola do administrador infiel. Ele conclui a parábola do administrador infiel em Lucas 16, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai aborrecer um e se dedicar ao outro, ou você vai se devotar a um, e esse Deus que você se devotar vai roubar toda a devoção que você teria para o outro. E aí ele foi enfático e disse: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Porque se você quer ficar rico, você precisa se dedicar para isso. E se você quer servir a Deus, você precisa se dedicar para isso. Como disse Deus a Eli: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Isso acontece tanto com Deus
quanto com Mamon. Mamon só honra quem honra ele. Veja a história das pessoas que eram pobres e ficaram ricas. Se não foi uma história de dedicação ao trabalho, se não foram pessoas que se mataram de estudar. Eu tenho uma prima mesmo que hoje ela é promotora de justiça. Ela passava o tempo todo estudando. Por que ela conseguiu o salário alto que ela tem? Porque ela passou o tempo se dedicando. Tem outra prima que é procuradora federal. Ela passou horas se dedicando. Porque Mamon exige dedicação. Mamon exige que você vire um Caim. E Deus exige que você vire um Abel. É por isso que Jesus disse, ó, vai haver um choque. Você pode ir, o irmão Mateus que mora para o lado de lá, você pode ir para o farol de Itapuã e para o farol da Barra ao mesmo tempo? Não. Ou você vai para o farol de Itapuã, ou você vai para o farol da Barra, porque estão em direções opostas. Então você não pode, é o que Jesus disse, servir a Deus e as riquezas. Então os fariseus, quando ouviram isso, está lá em Lucas 16:14, a Bíblia diz, eles começaram a ridicularizar. Sabe o que é ridicularizar? É fazer chacota. Olha para lá esse magrelo pobretão, não sabe, sabe que ele fala isso? Porque ele é pobre. É por isso que ele fala isso. Ele é carpinteiro, você vai ficar ouvindo esse homem pobre, Jesus de Nazaré? A Bíblia diz que eles começaram a ridicularizar a Jesus. Eles começaram a fazer escárnio de Jesus. Aí Jesus disse, aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que é humilde entre os homens é elevado aos olhos de Deus. Quem foi o maior homem nascido de mulher? João Batista. Como era a vida de João Batista? Ele morava no deserto, ele comia gafanhoto e mel silvestre, e se vestia com roupa de pele de camelo e cinto de couro. E Jesus disse, esse é o maior homem nascido de mulher. Então Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, porque ele foi desprezado. Ele sofreu a dor que Lázaro sofria. Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro logo após ser ridicularizado. Quem aqui já passou por isso alguma vez na vida? Eu já passei quando era pequeno, que era gordo. Pneu de caminhão. Tô ficando, né? Então, só quem já passou por uma situação de constrangimento sabe como é difícil. Como às vezes você se sente um lixo, quando você é motivo de chacota, de zombaria, quando você está num grupo de pessoas que você é rejeitado, como o nosso estado emocional fica abalado. E Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro com esse sentimento. Ele estava pregando a palavra de Deus numa casa e as pessoas começaram a zombar dele. Imagina, você está se esforçando para pregar a palavra de Deus, você orou para pregar a palavra de Deus, você está pregando com sinceridade de coração e a pessoa está ouvindo a pregação e fazendo chacota com sua cara. Por isso Jesus disse, havia um homem rico. Está vendo, fariseu? Vocês que estão dando risada de mim, que eu sou pobre, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias vivia regalada e esplendidamente. Havia um mendigo chamado Lázaro. Lázaro estava diante deles, Jesus, que todos os dias desejava as migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. Aconteceu morrer Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aconteceu morrer o rico. É o que vai acontecer com vocês, fariseus, se vocês não mudarem o coração de vocês. E no inferno, estando em tormentos, o rico clamou, Pai Abraão, manda Lázaro que molhe a minha língua com a gota de água, porque estou atormentado nestas chamas. E Abraão responde, filho, lembra-te que Lázaro que você recebeu os teus bens em vida, Lázaro somente males. Agora você está sendo atormentado, ele está sendo consolado.
E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aí no inferno não podem passar para cá, onde Lázaro está, e os que estão aqui não podem mais ir para aí, onde você está. Então, esse desprezo por Jesus foi a marca do seu ministério e a marca até hoje daqueles que seguem a Ele verdadeiramente. Não espere seguir a Jesus e ser aplaudido. É impossível. Era desprezado. E agora Isaías se inclui. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si. A ideia aqui é que a grande verdade da cruz é que Jesus Cristo tomou de forma voluntária todas as nossas misérias, todas as nossas enfermidades. Jesus comprou a redenção do nosso corpo na cruz. E as nossas dores levou sobre si. Uma das características do céu é que no céu não vai haver dor. No céu não tem remédio, no céu não tem médico, no céu não tem lágrimas. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É o que as pessoas pensavam. Vejam, ele é amaldiçoado. Deus está amaldiçoando a ele. Ele está clamando por Deus e ninguém socorre ele. É o que as pessoas pensavam. Jesus é anátema, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ou seja, as feridas de Jesus na cruz foram causadas pelo nosso pecado. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. Ou seja, se tem uma coisa que o ser humano não tem, é paz. Mas se tem uma coisa que Cristo concede, é paz com Deus. E quando o homem está em paz com Deus, ele está em paz consigo mesmo, ele está em paz com o próximo. Ele está em uma vida plena, mesmo que ele esteja em uma situação desesperadora. Um homem que tem Deus, quando ele fecha o seu olho e ora, tem tudo. E pelas suas pisaduras, pelas suas pisadas, fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Então, cada conversão é marcada por alguém que vivia o seu caminho. Por isso que todo cristão deve passar pelo caminho de Damasco, pelo momento que Saulo passou, aonde tudo na sua vida muda, aonde ele é feito uma nova criatura, aonde ele não passa para um estado de perfeição, ele continua sendo um pecador, mas ele começa a andar em uma nova direção de vida. Mas o Senhor fez cair sobre ele a perversidade de nós todos. Deus derramou sobre Jesus todas as nossas maldades e vilezas. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Em nenhum momento, irmãos, Jesus está reclamando nesses brados que ele dá na cruz. Ele não está abrindo a boca em reclamação, ele está abrindo a boca como um pedido de socorro. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ele não está sentindo a presença de Deus. Por isso que é como se ele estivesse no inferno em nosso lugar. Jesus sempre teve a presença de Deus, mas a presença de Deus aqui lhe está sendo negada. Mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Ou seja, Jesus passou muito rapidamente nessa terra, porque o mundo não era digno de Cristo. Jesus viveu somente 33 anos. E aqui Isaías diz, porque ele foi cortado da terra dos viventes. A ideia é que os pecadores extirparam Jesus do mundo. Jesus era uma ameaça.
aos líderes religiosos de Israel. E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Jesus foi atingido pela ira de Deus, pelos flagelos da ira de Deus contra os nossos pecados. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Ele foi morto ao lado de dois criminosos. E com o rico na sua morte, José de Arimateia e Nicodemos. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías está profetizando a forma que ele iria morrer. Perceba como o plano de Deus não pode ser frustrado. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, olha o verso 10, olhe a causa de Jesus ter sido desamparado por Deus. Ao Senhor agradou moê-lo. Deus se agradou em moer Jesus. Deus sentiu prazer em ver Jesus sendo moído na cruz, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, essa é a causa de Deus ter sentido prazer na morte de Jesus. O fato do nosso pecado ser expiado, o fato do nosso pecado ser perdoado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá. Qual é o trabalho? Qual é o fruto do trabalho de Jesus? Comprar os eleitos de Deus na cruz. Com o seu conhecimento, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Por isso que é importante a gente conhecer a cruz de Cristo. A gente conhecer o nosso pecado, porque somente quando a gente conhece a cruz, quando a gente entende o que aconteceu na cruz, a gente, de forma espiritual, pelo Espírito Santo, como as pessoas em Pentecostes, tem uma experiência de salvação, de verdadeira conversão. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despódio, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por isso que esse brado de Jesus na cruz deve nos levar a meditar no amor de Jesus. Deve nos lembrar a profundidade do amor de Jesus e nos fazer encontrar o amor perdido. Porque a grande diferença da verdadeira conversão para a falsa é que o verdadeiro convertido não obedece por obrigação, ele obedece por amor, como Enoque. Ele amava andar com Deus. Existe uma diferença muito grande entre você obedecer por obrigação e obedecer por prazer. Uma pessoa pode obedecer totalmente insatisfeita com aquilo, murmurando, totalmente insatisfeita com aquela ordem. E outra pessoa pode obedecer com todo prazer naquela obediência. É a diferença, irmãos, de quem está no primeiro amor para quem perdeu o primeiro amor. O apóstolo Paulo disse em Efésios 3,19 que nós devemos tentar compreender com todos os santos qual a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo, porque ele excede todo o entendimento. O amor de Cristo é como o mar, você vê o início, mas você não vê o fim. Ele diz para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Muitas vezes nós procuramos em pessoas, dinheiro, lugares, o que só Deus vai poder preencher. O que só o amor de Cristo vai poder preencher. Por isso que o apóstolo Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
O que significa crescer na graça? Crescer em humildade. Crescer para baixo. Crescer em gratidão. Crescer em amor, na certeza de que Ele nos amou primeiro. Então, qual deve ser a nossa resposta ao sacrifício de Jesus? Imagine que você fica sabendo que uma pessoa salvou sua vida. O que é que você vai ter por essa pessoa? Gratidão. E quando nós entendemos o que aconteceu na cruz, nós temos essa compreensão. Ele morreu no meu lugar. É isso que significa o Evangelho. Como é que uma pessoa é salva? Quando ela entende isso e a sua vida transforma através disso. Jesus Cristo morreu no meu lugar. Ele morreu por mim para que eu não viva mais para mim, mas para que agora eu viva para Ele. Por isso que o grande exemplo de obediência que Jesus dá no Evangelho é uma mulher que derrama um perfume caríssimo na sua cabeça, de 300 denários. E ela não reclama por isso. Jesus nem pediu aquilo a ela, ela fez por amor. E Jesus disse: aonde o meu evangelho for pregado, nos 4 cantos do mundo, essa mulher vai ser lembrada. Eu vou fazer um memorial dessa mulher, porque ela não obedeceu por obrigação, mas ela obedeceu por amor. Por isso que nossa obediência aos mandamentos de Deus devem estar alicerçadas no amor e na gratidão. Uma pessoa que perde a consciência de que Deus o ama, certamente vai deixar de servir a Deus com alegria. Certamente vai dar o seu resto a Deus. Por isso que, quando a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Todo cristão verdadeiro faz isso constrangido. Não faz isso resmungando, faz isso constrangido, com tanto amor que Jesus sente por ele. Então ele, constrangido pelo amor de Cristo, ele nega a si mesmo, olhando para Cristo. Meu Deus, ele era Deus. Ele se esvaziou, ele abriu todo o seu direito de filho de Deus por mim. É como tem uma pregação de Spurgeon que ele fala da redenção particular. Todo filho de Deus deve ter a consciência que Jesus morreu exclusivamente por ele. Isso não é tremendo, irmão? Saber que Jesus morreu especificamente por você. Você já parou algum momento na sua vida para pensar nisso? Que Jesus te conhece pelo nome antes de você nascer, e quando ele estava lá na cruz, ele estava pensando em você. Isso deve gerar em nós uma gratidão imensa, um arrependimento profundo e uma obediência sincera. Por isso que quando ele pede da gente, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades. A gente não faz isso somente para se abster dos prazeres carnais. A gente faz isso conhecendo uma nova fonte de prazer, que é o prazer de obedecer a Cristo, que é o prazer de se sentir amado por Cristo, que é o prazer de se sentir aceito diante de Deus. Deus é um Pai generoso. Quanto mais você obedece a Deus, mais Deus derrama graça sobre a sua vida. Mais Deus te dá experiências com Ele. É o que a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Por isso que, quando nós olhamos para a cruz, nós temos todo o vigor para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque nós nunca vamos sofrer o que Ele sofreu. Porque Ele sofreu sozinho. Mas Ele morreu e ressuscitou e nos fez uma promessa antes de ascender aos céus: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século.
Por isso que se tem uma coisa que deve nos levar a obedecer a Cristo, é o seu amor. Foi o que ele disse à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Muitas vezes a gente age literalmente como aqueles 9 leprosos. A gente se esquece de tudo o que Jesus fez por nós na cruz. A gente se esquece do quanto ele sofreu. A gente se esquece do valor que tem uma Bíblia na nossa mão. A gente se esquece do valor que tem um irmão em Cristo. A gente se esquece do valor que tem uma congregação. A gente se esquece rapidamente dos benefícios de Deus. E a gente se lembra rapidamente dos nossos sofrimentos. Por isso que todos os dias nós temos que olhar para Cristo como nós olhamos na primeira vez que conhecemos a Ele. Para que possamos obedecer a Ele por amor. Jesus resumiu todos os mandamentos no amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a lei e os profetas. E Jesus disse à igreja de Éfeso: olha, eu tenho porém contra ti, vocês abandonaram o primeiro amor. O que significa perder o primeiro amor? Significa perder esse senso de gratidão. Significa perder essa noção do escândalo da graça de Deus, do quanto Jesus sofreu na cruz para nos salvar, para nos adotar, para nos dar o Espírito Santo. Por isso que não há nenhuma forma de mostrar nossa gratidão a Jesus do que a obediência. Jesus disse: aquele que me ama é o que obedece aos meus mandamentos. E que possamos, irmãos, nessa noite pensar nesse momento em que Jesus estava na cruz, nessas horas, algumas horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Às vezes a gente vai acordar amanhã cheio de tarefas, cheio de coisas para fazer. E pense, 9 da manhã, nesse momento, meu Salvador estava sendo crucificado por mim. 10 da manhã, meu Salvador ainda estava na cruz. 11 da manhã, meu Salvador ainda estava na cruz. Meio-dia, meu Salvador ainda estava na cruz. 1h da tarde, meu Salvador ainda estava na cruz. 2h da tarde, meu Salvador ainda estava na cruz. 3h da tarde, meu Salvador ainda estava na cruz. Até que ele fosse transpassado, até que ele fosse morto pelos nossos pecados. E é essa morte de Jesus que nos dá vida e vida eterna. Por isso que é lá na cruz, é nesse momento que Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Que nós nos encontramos com o primeiro amor. É lá na cruz que Deus nos dá a alegria da salvação. É lá na cruz que Deus nos transportou das trevas para a luz. Que Ele nos tirou de uma vida horrível, pois nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Foi lá na cruz que a graça de Deus se manifestou. Lá na cruz que a fé, que é um dom de Deus, se manifestou. Lá na cruz que o nosso pecado foi pago e perdoado. Então eu queria pedir a mim e a todos vocês, irmãos, que escutem hinos que falem sobre a cruz, que olhem para Jesus Cristo crucificado, porque se tem uma coisa que nós precisamos no fim dos tempos, é de prazer na presença de Deus, porque a maldade vai se multiplicar e o amor de muitos vai se esfriar.
E se tem uma coisa que não pode faltar nas nossas vidas, é a fé, a esperança e o amor. Principalmente o amor por Deus e o amor pelo próximo. Por isso Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Às vezes a gente não se atenta à profundidade desse alerta. E a gente não guarda o coração e rapidamente a gente perde o primeiro amor. E aí, quando a gente perde o primeiro amor, ao invés de voltar correndo para o primeiro amor, a gente cria cisternas rotas que não retêm águas. Quando na verdade nós temos o Senhor, que é o manancial de águas vivas. Nós temos o privilégio de conhecer a Cristo, se relacionar intimamente com Cristo e tornar Cristo conhecido. Se nós vivermos essa vida, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo. A maior forma de evangelismo é o testemunho. Por que fulano está feliz em meio à pandemia? Por que fulano está com um sorriso radiante em meio à pandemia? Por que fulano está alegre em meio à pandemia? Será que fulano está ganhando muito dinheiro? Será que fulano está num relacionamento maravilhoso? Não. Porque fulano conhece a Cristo. Essa é a melhor forma de evangelismo. Um cristão contente com Cristo. Isso é impactante. As pessoas olharem para esse cristão e veem nesse cristão alegria nas coisas de Deus. Muitas vezes nós não temos tanto prazer em falar de Cristo, porque na grande realidade não estamos satisfeitos nele. E isso é pecado. Não cumprir o ide é pecado. Jesus deu uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí a gente se esquece de todos os benefícios de Deus e vai viver a nossa vida como se Deus não existisse. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esperando de Cristo somente nessa vida. Essa é a vida da maioria dos cristãos. O que é que você está esperando? Minha varoa, meu varão. O que é que você está esperando? O financiamento do meu apartamento sair. O que é que você está esperando? Meu carro sair. O que é que você está esperando? Meu diploma sair. O que é que você está esperando? Minha nova empresa abrir. Pouquíssimos são os cristãos que estão esperando Jesus Cristo. Como as virgens prudentes. Mas nós precisamos, irmãos, encontrar prazer nas coisas que são do alto. Porque se o seu coração estiver em Cristo, você pode perder tudo. Você vai ter um alicerce sólido na hora da morte, que é uma comunhão viva com o Senhor Jesus. Por isso que eu peço a Deus, irmãos, que eu não saia daqui hoje com um sentimento hipócrita ou ingrato. De ter a coragem de sair da cruz e viver para mim mesmo. Quando na verdade nós temos que viver para Cristo. O viver é o que Paulo disse, é Cristo. Viver para agradar a Cristo. Conhecer a Cristo, se relacionar com Cristo, mergulhar em conhecer a Cristo. Se for para gastar dinheiro fazendo coisas que agradam a Cristo. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive preso e foste me visitar. Uma vida de quem foi comprado por Cristo é uma vida que se desgasta em Cristo. Que Deus nos dê, irmãos, arrependimento e ao mesmo tempo gratidão, constrangimento, porque nós não merecemos. Eu particularmente não mereço, mas é até constrangedor falar isso, mas nós somos amados por Deus. Um povo que estava vivendo uma vida totalmente desregrada, infiéis no casamento, infiéis nos dízimos, nas ofertas, infiéis em todas as áreas da vida. É o livro de Malaquias. Deus condena tudo que aquele povo estava fazendo. E Deus começa aquele livro
com a mais profunda declaração de amor já vista na Bíblia. Deus fala diretamente para aquele povo: eu amo vocês. Imagine, às vezes você espera ouvir isso quando você está vivendo uma vida certinha, né? Não, eu estou obedecendo a Deus, estou fazendo tudo certinho. Aí Deus fala dos céus: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Não, Deus disse: eu amo vocês. Mas em que o Senhor nos tem amado? Nossa vida está de cabeça para baixo. Como assim o Senhor me ama? Aí ele disse: não era Esaú, irmão de Jacó? Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por exemplo, a disciplina. Se você está vendo que você está sendo disciplinado por Deus como eu, você devia começar agora a gritar de alegria. Porque a Bíblia diz o que em Hebreus 12? Deus só corrige quem Ele ama. Porque Ele nos corrige para que sejamos santos, porque sem santificação ninguém verá a face de Deus. Então, se a gente está passando por sofrimentos, por rejeição, por tribulação, por privações, isso é bênção, irmão. Isso é prova que provavelmente você é Lázaro. Mas quem está vivendo deliberadamente em pecados é o rico. Por isso que o amor de Cristo deve nos constranger a conhecer a Ele. Quem já viu um noivo apaixonado pela sua noiva? Tudo que ele quer fazer é conhecer o que ele pode dar para agradar a noiva e vice-versa. Não é isso? A mesma coisa com Cristo. Cristo nos corteja, nós somos a noiva dele. E tudo que a gente tem que fazer é saber o que agrada a Ele, para que a gente possa conhecer Ele cada vez mais e dizer, como Cantares de Salomão diz: eu sou do meu amado, e o meu amado, Jesus, é meu. Ter essa certeza que Ele me ama, mas ter essa certeza, eu também amo a Ele. E eu só amo a Ele porque Ele me amou primeiro. Por isso que Tiago diz: tende motivo de grande alegria o passares por todo tipo de provação. O sacrifício de Isaque para Abraão, no primeiro momento, não trouxe alegria. Mas por que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque? A Bíblia diz lá em Gênesis 22 que Deus queria pôr Abraão à prova. Deus deu uma prova para Abraão, para que Abraão fosse aprovado, para que Abraão tivesse a certeza não só que Deus ama ele, mas que o amor dele por Deus também era verdadeiro. Para que Abraão pudesse ter segurança da sua comunhão com Deus. É por isso que Deus manda provações nas nossas vidas. Ele sabe que Ele nos ama, mas Ele quer que você saiba que você ama Ele. Porque tem gente que diz que ama Ele, mas não ama porque não obedece. E quando Ele ama uma pessoa, Ele não quer que essa pessoa seja enganada pelo seu próprio coração. Por isso que Ele deu aquela prova para Abraão. Para Abraão oferecer Isaque e provar o seu amor por Deus, mostrando que o amor que Deus sentia por ele era verdadeiro. Por isso que a gente só vai poder se apropriar de Romanos 8:28 quando a gente tiver a certeza de que a gente ama a Deus. Todas as coisas cooperam bem de quem? De quem está desobedecendo a Deus? De quem está vivendo para si mesmo? Não, daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Mas como eu sei que eu amo a Deus? Se 1 de João vai dizer: se dizemos que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar, e o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. 1 João 2,4 diz: se dizemos que amamos a Deus, mas não guardamos os seus mandamentos, somos mentirosos e a verdade não está em nós. 1 João vai dizer: se você diz que ama a Deus, mas que você não vê, mas não ama seu irmão que você vê, você é mentiroso. 1 João vai dizer: você diz que ama a Deus, mas você vê seu irmão passando privação material, e você diz: vá em paz, irmão,
Vá em paz, se farte, eu não vou lhe dar nada. Ó, te dou a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João vai dizer, é mentiroso. Não amemos só de língua, mas de fato e em verdade. 1 João vai dizer, nisto sabemos que passamos da morte para a vida, quando damos a vida pelos nossos irmãos. Então não é todo mundo que ama a Deus. Romanos 8, 28 não é alvo de todas as pessoas que estão na igreja. Romanos 8, 28 é alvo dos eleitos de Deus. Porque se você não ama a Deus em sinceridade, é o que Paulo diz, todo aquele que não ama o seu Jesus é anátema. Se você não está vivendo em amor por Jesus, tudo não está cooperando o seu bem, não. Tem que parar tudo agora e você tem que nascer de novo agora. Hoje, aqui e agora. Porque senão você está trilhando o caminho não de quem tudo coopera para o bem, mas de quem tudo coopera para o mal. Na vida do rico da parábola, a gente pode aplicar Romanos 8, 28 ao contrário. Todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus. Todo sucesso daquele que não ama a Deus é fracasso eterno. Toda vitória daquele que não ama a Deus é derrota. Por quê? Porque um dia essa pessoa vai morrer e vai acordar em tormento. Por isso que é motivo de grande alegria passar por provações. Porque Deus quer provar para a gente que Ele nos ama. E Ele quer que a gente saiba que a gente ama a Ele. Ele não quer que a gente fique com essa falsa humildade. Não. Que esta palavra é digna de toda aceitação. Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas você já leu o verso 16? Paulo diz, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Deus abundasse a sua graça e fizesse que eu fosse o modelo daqueles que haveriam de crer nele. Não pegue o versículo da Bíblia isolado, pelo amor de Deus. O verso 16 e 17 diz, o que Paulo quer dizer é, eu sou o pior pecador que eu conheço. Porque à medida que alguém se aproxima da luz, mais essa pessoa enxerga as trevas do seu coração. Quanto mais perto de Deus, mais a pessoa lamenta pelos seus pecados. Quanto mais longe de Deus, mais a pessoa se sente satisfeita com seus pecados. É como no diário de David Brainerd. Ele chora pela maldade do coração dele. Um jovem de 29 anos que tinha renunciado a tudo para ser missionário numa tribo, para pregar o evangelho com tuberculose, chorando de dor, gemendo, escreve no seu diário, ó Deus, eu não suporto as trevas do meu coração. Mas Deus quer que a gente tenha convicção. E aí, você ama a Deus? Amo. Por que você ama a Deus? Porque eu vivo uma vida de quem quer agradar a Deus. Por que Paulo disse, eu sei que eu tenho crido, e ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele grande dia? Porque ele sabia que ele amava a Cristo, e Cristo amava a ele. Então Jesus já provou que nos ama. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele morreu na cruz. E a gente já provou que ama a Ele, para que a nossa própria consciência esteja em paz com Deus. Porque se você ama a Deus, você pode dormir hoje e dizer, tudo coopera para o meu bem. Tudo que acontecer de ruim, de bom, é cooperando para o meu bem. Por quê? Tem que ter um porquê. Porque eu amo a Deus. Porque Ele me amou primeiro. Enviou o seu Filho, morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, derramou o Espírito Santo dele me regenerou, e agora eu tenho me esforçado para viver uma vida santa. Eu tropecei, eu tropeço, mas uma coisa faço, esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De versículo em versículo, de leitura em leitura, de oração em oração, eu estou buscando andar perto de Deus. Essa consciência em paz com Deus não tem preço. E quem tem essa consciência é que pode
descansar em Romanos 8, 28. Tudo está cooperando para o meu bem. Tudo está cooperando para o meu bem. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então que nessa noite possamos meditar na cruz de Jesus e vir até Ele. A gente não carrega a nossa cruz na nossa própria força. A gente não tem força para vencer o mínimo pecado. Tudo na vida cristã é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E vim até Ele, cansado e sobrecarregado, para que Ele possa nos dar graça para vencer os nossos pecados. Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. A ideia é: não tente viver a vida cristã sozinho. Sem mim nada podeis fazer. Tomem o meu jugo. Se associem comigo. Abandonem as trevas. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de corações. E vocês encontrarão descanso, alívio, paz, felicidade plena. Um sentimento de que tudo está no seu devido lugar. Uma alegria sobrenatural. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. O fardo pesado Ele já carregou na cruz. O que Ele nos pede é duro para a nossa carne, mas se torna possível com o Espírito Santo. Vamos orar, irmãos, e pedir a Deus que nos dê esse coração agradecido por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo e vai fazer. Não nos fatores exteriores das nossas vidas, mas em nosso coração. A verdadeira prosperidade é crescer espiritualmente à imagem de Jesus. É o que John Newton disse: eu não sou quem eu deveria ser, ainda falta muito para eu ser como Cristo. Mas eu também não sou quem eu era antes. Eu sou uma nova criatura. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Nos ajude a reconstruir a nossa vida na Tua presença.